Prazer ministrar esse curso com o professor Galípolo, né, que é uma das pessoas que eu mais aprendi, né, sobre contratos de concessão em PPP, sobre estrutura econômico-financeira de contratos de concessão em PPP. Vou me apresentar rapidamente, apesar de eu já ter visto aqui que tem muita gente que eu conheço e que conhece um pouco do que eu venho fazendo nessa área de concessões e PPPs. E vou pedir ao professor Galípolo para seguir também a se apresentar, né? Eu tenho trabalhado com concessões e PPPs desde 1997, né? Em diferentes posições, sob diferentes perspectivas, né? E essa estrutura de curso que a gente vai ter nesses 2 dias é um pouco produto da vivência desses problemas que a gente vai tratar aqui em diversas perspectivas diferentes, né? Eu comecei minha vida como advogado, trabalhando com o professor Floriano Azevedo Marques. Depois fui fazer um mestrado fora nessa área, né, na área de Direito e Economia da Regulação. Voltei para trabalhar no governo, na verdade para trabalhar no BID, assessorando o governo na redação e tramitação lá da lei de PPP. A seguir, fui para o governo chefiar a unidade de PPP federal, depois fui para o banco, para o Citibank, mas aí deixei de ser advogado completamente. No governo eu já não era advogado, né? Eu estava trabalhando como gestor público com uma posição que não era exatamente a posição jurídica. Mas aí fui para o banco Citibank, onde eu fui banker propriamente, né? E aí tive que enfrentar os problemas de financiar projetos de infraestrutura no Brasil, né? Como é que você lida com os problemas concretos, né, de um financiamento de infraestrutura no Brasil. Uma situação muito particular, né? Porque é engraçado a gente dizer, não, financiamento de infraestrutura é só com o BNDES. Se você pega o que aconteceu ali entre 2005, 2007, 2008, a gente vai ver que aconteceram no Brasil, né, até pelo momento de liquidez que havia ali, uma série de operações de longo prazo. Claro, não eram 25, 30 anos, mas 7 anos, 10 anos, 15 anos, né, com recursos privados. Várias concessionárias de rodovias, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, para conseguir a liberação das garantias, porque o BNDES financiou lá atrás, mas era muito difícil você conseguir que o BNDES liberasse as garantias proporcionalmente ao que já tinha sido pago do empréstimo. Então, para liberar as garantias, fizeram FDICs, né? 7 anos, tem FDIC de 7 anos, para liberar a garantia do BNDES, para pegar dinheiro, pagar o BNDES, liberar as garantias e ter no FDIC, vinculado ao FDIC, as garantias. Então, existia, é só para dizer que existia financiamento, de fato, de infraestrutura, algum financiamento privado de infraestrutura. Bom, depois disso, fui para o IFC, onde eu fui responsável pela equipe que modelava os projetos de concessão e PPP para governos, né? Nós éramos contratados pelo governo para modelar concessões e PPPs, com foco em projetos inovadores. Então, a gente fez, por exemplo, modelou o Hospital do Subúrbio, modelou a BA-093, modelou a PPP do Projeto Pontal, que terminou, não foi a licitação, mas terminou não assinando o contrato. E depois disso, montei meu escritório em 2011, muito com a sensação de que no mundo jurídico não havia a compreensão dos problemas econômico-financeiros dos contratos de concessão e PPP, né? E de lá para cá, o foco da gente é tentar trazer, né, para a reflexão jurídica, para a prática jurídica, conhecimento de economia, de finanças relativos a contratos de concessão e PPP, né? O Galípolo foi super importante para mim nisso, porque foi a pessoa que eu encontrei que a gente consegue fazer isso junto. Ele já vinha fazendo isso na área econômico-financeira, tentando juntar conhecimentos de contabilidade, jurídicos, etc. E a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar junto em alguns projetos, e aí veio essa ideia de fazer os cursos. Esse já é o terceiro que a gente dá junto. Já é o terceiro, Maurício.
Então, apresentação rápida sobre o tema. Deixa o professor Galípolo se apresentar que eu volto com o tema. Eu sou o Gabriel, acho que para minha sorte muitos rostos aqui são conhecidos e amigos. Eu sou economista, sou professor da PUC, tive uma experiência de 2 anos no Estado também, na Secretaria de Economia e Planejamento e na Secretaria de Transportes Metropolitanos e sou consultor, trabalho basicamente com estruturação de PPPs e concessões. É uma grande alegria para a gente ver essa sala lotada e a resposta que a gente teve ao curso, o mérito do Maurício, que além de um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma afinidade intelectual muito grande, mas ainda é para mim um oráculo aí nos temas. Você sabe que eu sou muito mais novo do que ele, então eu comecei com aquele livrinho que todo mundo tem em cima da mesa, né, do Lucas e do Maurício ali, né, sobre PPPs. E ainda hoje, toda vez que surge alguma questão complexa, o Maurício é quem eu me socorro e ainda aprendo, ainda é meu professor, o Maurício. E a nossa tentativa hoje vai ser justamente replicar um pouco desses debates que nós temos há algum tempo e até muitas vezes conseguimos refletir em algum tipo de produção, né, Maurício? Sobre a questão do reequilíbrio, tentando casar aí sempre essa visão econômico-financeira e a jurídico-institucional, aproveitando a experiência que o Maurício consegue transitar muito bem nos 2 campos. Bom, sobre o curso propriamente dito, né? 2 perguntas que eu venho me fazendo desde quando eu comecei a trabalhar com contratos de concessão, né? Que diria assim, que são as 2 perguntas que estão por trás desse curso inteiro, desses 2 dias que a gente vai passar aqui juntos. Primeiro, como deveria ser modelado, né, um sistema de equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão e PPP, né? Mas não uma pergunta formal de como é que a gente deve escrever as cláusulas de contrato, que você responderia simplesmente olhando lá um conjunto de cláusulas, né, e se aproveitando ali de um banco de dados. Não é isso. Eu não estou falando de como se escreve cláusulas de contrato. Estou falando de como você pensa o modelo. Escrever é outro problema, né? Porque às vezes você tem o modelo bem pensado, mas a redação mal feita, né? Mas redação mal feita é um problema muito menor do que você não ter a capacidade conceitual, né, de pensar o que é o sistema de reequilíbrio, como deveria funcionar um sistema de equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão e PPP que tem uma estrutura econômica e financeira muito diferente dos contratos para os quais foi desenvolvido o nosso sistema tradicional de equilíbrio econômico-financeiro. E aí tem várias notas que a gente precisa fazer sobre a relação entre a nossa tradição de equilíbrio econômico-financeiro e o que a gente tem hoje de desafio quando você coloca um contrato de concessão na frente de alguém, seja para modelar esse contrato, seja para executar esse contrato, né? E talvez a segunda pergunta que baseia esse curso é como é que a gente executa contratos de concessão e PPP no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro. Particularmente porque a gente já sabe, né? Esse é um dado que a gente vai assumir no curso, mas não é difícil de demonstrar para vocês, se alguém quiser a demonstração. O microfone parou de funcionar ou é impressão minha? Está funcionando, tá. Mesmo nos casos em que houve uma reflexão sobre o sistema de equilíbrio econômico-financeiro e que se colocou isso dentro do contrato, se tentou redigir isso dentro do contrato, esses sistemas, em regra, vão ter muitas deficiências, né? Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com as deficiências mais comuns, né? Eu sei que tem muita gente aqui nesse curso que trabalha na União, né? Trabalha em agências reguladoras ou em órgãos estatais da União, né? BNDES, por exemplo. Vamos pegar como exemplo os sistemas de reequilíbrio que têm sido usados nos contratos da União. É muito semelhante o que se fez, por exemplo, para as rodovias federais da terceira etapa, né? Terceira fase, né? Eu estou vendo até aqui, pelo menos umas 2, a Fernanda está aqui, tem mais umas 3 pessoas que eu estou vendo aqui que trabalham em concessões dessa época, né? As concessões foram feitas agora em 2013 e 2014.
se você pegar as concessões dos grandes aeroportos que foram feitas de 2012 até 2014. Né? Aquele sistema de reequilíbrio, que é um sistema que tem por trás dele alguma reflexão e alguma tentativa de fato, fazer algo que tenha consistência econômico-financeira, aquele sistema tem diversas deficiências. E é copiado. Né? É copiado, você vai ver em contratos de estados e de municípios, cópia muito parecida com o que se fez no âmbito da União. Né? A União, no Brasil, para projetos de infraestrutura, eu posso dizer para vocês com certeza, para outras coisas também, mas eu não tenho muito como provar, mas para projetos de infraestrutura tem uma força mimética. O que a União fizer, você vai ver estados e municípios fazendo. Né? Só saindo um pouquinho do mundo do reequilíbrio para mencionar um outro tema que eu acho engraçadíssimo, né? Eu até já escrevi sobre isso, é fundo garantidor de PPP. Né? Você pega o que se fez na União e você vai ver que nos anos seguintes, estados e municípios que iam fazer PPPs usavam mais ou menos regras semelhantes à que se fez na União. Só que o que a União tinha para dar em garantia era completamente diferente do que estados e municípios tinham para dar em garantia. Mas houve a cópia. O que é que aconteceu? Os estados que fizeram efetivamente programas de PPP tiveram que abandonar as disposições originárias sobre fundo garantidor e criar uma outra estrutura de garantia. Né? O estado da Bahia, por exemplo, que criou uma estrutura de garantia usando o FPE. O estado de Minas, que usou, por exemplo, créditos do BDMG. Tá? Esses estados tinham colocado na lei de PPP a previsão de um fundo garantidor, que nunca foi usado, sequer foi instituído, porque não funcionava, era um fundo que estava copiado da União. Bom, isso é só um exemplo. No sistema de reequilíbrio a gente vai ver exatamente a mesma coisa. Bom, mas eu mencionava para vocês que uma parte dos problemas dos sistemas de reequilíbrio e dos defeitos da nossa reflexão sobre reequilíbrio vem da história da ideia de reequilíbrio entre nós. A ideia de reequilíbrio na Europa continental está muito associada a contratos de concessão. A sua origem está muito associada a contratos de concessão do princípio do século XX. Né? Você vai ter discussões sobre isso a partir ali de 1915, você vai ter alguns arestos na França, por exemplo. Você vai ter coisa semelhante na Itália um pouco mais para frente, na década já de 30. E entre nós, o que foi construído lá como uma teoria para contratos de concessão foi trazido para cá e aplicado ao que a gente fazia no Brasil, da década de 30 para cá, que eram contratos de obra pública. Na maior parte da atividade do poder público de implantação de infraestrutura era por obras públicas e não por concessão e PPP. Então, a gente pega uma teoria feita na França, transplanta para o Brasil e no Brasil aplica os contratos de obra. Sendo que os juristas que fizeram isso sem nenhuma participação de ninguém que tivesse nenhuma formação financeira. Aliás, é muito chato falar mal dos meus colegas, mas é impressionante como, nos nossos doutrinadores mais famosos, você explicar... Eu vi gente que parecia saber o que era uma taxa de retorno, não entendeu o que é uma taxa de retorno. Né? Numa concessão, para você entender como é que funciona o sistema de reequilíbrio, o professor Galípolo vai explicar isso aqui em detalhes durante esse curso, você precisa entender isso. Né? Não tem como você não... E gente que ensina sobre reequilíbrio de concessão, escreve sobre livro de reequilíbrio, né? Às vezes não tem esse conhecimento. Então, a gente pegou uma teoria na França que era para contrato de concessão lá atrás, trouxe para o Brasil e aplicou isso extensamente à área de obras, né? E depois trouxe isso, a mesma teoria foi aplicada para as concessões, sem muita diferença. Né? Se você vê o que o Celso Antônio, por exemplo, e eu cito o Celso Antônio porque é o que eu acho melhor dessa escola tradicional. Você pega outros mais ou menos da geração dele, são quase que cópia do que o Celso Antônio desenvolveu. O Celso Antônio é o mais criativo, o mais rigoroso.
Você pega o que Celso Antônio escreveu sobre equilíbrio de obras e o que ele escreveu sobre equilíbrio de concessões, não faz muita diferença. Para ele é uma relação, né, entre custos e receitas. Se você mantém essa relação entre custos e receitas, tem equilíbrio, né? A ideia, por exemplo, de uma distribuição de riscos que impacte o reequilíbrio, a ideia de subordinar o sistema de equilíbrio à distribuição de risco contratual, isso não sequer perpassa pela cabeça de uma pessoa como o Celso Antônio, né? Para ele, toda distribuição de risco se resolve com alha ordinária e alha extraordinária, né? Basicamente isso que é o que está, o critério que está lá na Lei 8.666. Então a gente pega essa teoria feita por juristas que nada entendem sobre economia e sobre finanças e começa a aplicar nos contratos de concessão e PPP com um conjunto de circunstâncias muito diferente, né? O entorno também muito diferente, né? Deixa eu citar algumas circunstâncias que mudam fundamentalmente o nosso entorno em relação ao entorno no qual essa teoria tradicional sobre equilíbrio econômico-financeiro foi aplicada. Em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa assim que talvez seja óbvio para as pessoas de cabelo branco, talvez seja óbvio para as pessoas de cabelo branco que trabalham há muitos anos com infraestrutura, né? Eu não sei se tem alguém de vocês aqui que viveu o mundo de obras na década de 90, né? Ou até antes disso, o mundo das grandes obras, né? As margens dos contratos de grandes obras do Brasil da década de 80 e 90, né, são muito diferentes, né? Estamos falando de duas coisas diferentes, tá? Margem em contrato de obra, rentabilidade em contrato de concessão. Mas estamos falando de mundos muito diferentes. As margens no contrato de obra caíram absurdamente na década de 90 e continuaram caindo desde 2000 também, né? Obra virou um negócio muito mais competitivo, muito mais apertado, né? Malgrado tudo que a gente está vendo aí na Lava Jato, etc., se você pegar onde não aconteceu as coisas ilícitas, você vai ver que houve uma redução das margens.